Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui à nossa live. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Estamos falando do capítulo 12, exatamente. Então, eu já deixei aqui na descrição sobre o capítulo 12 e trouxe a palavra-chave deste capítulo, que é sobre ingenuidade. Isso mesmo. E o que essa terminologia tem de conexão com o nosso universo financeiro, com as nossas escolhas, com o nosso dia a dia? Então a gente começa a observar que a questão financeira, esse aspecto vai além do financeiro, que esse aspecto vai com as nossas escolhas diárias e o quanto nós temos que ficar, como já mencionado lá no capítulo 2, diligente, ou seja, eu tenho que ficar atenta às escolhas que eu faço e que muitas vezes eu não observo ou não tomo uma atenção de quais são os riscos e implicações daquela escolha. Neste capítulo, ele traz basicamente como que a gente desarma as armadilhas do caminho para o sucesso. Então, como estamos falando, ele traz a sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Então, vamos lá. O que ele traz aqui? Qual o nome da armadilha que faz com que a nossa vida pessoal e profissional possa causar um efeito desastroso? A tal da ingenuidade. Tudo bem, André? Bem-vindo. E ele fala assim, ó, presta atenção. Qualquer pessoa pode cair nessa armadilha. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais instruída, por mais bem-sucedida financeiramente. Então, todos nós estamos, de alguma forma, de fácil acesso a cair nessa armadilha. E ele traz assim, que no Provérbios 14:15, o ingênuo crê em tudo. Mas o sábio, não estou querendo buscar a sabedoria, reflete sobre uma questão. Ou seja, resumindo, o sábio não toma decisões no calor da emoção, na hora. Ele reflete, ele busca conselhos, ele dá tempo ao tempo para poder escolher o melhor caminho, a melhor alternativa. Então aqui já traz uma orientação para a gente tomar cuidado para não querer decidir na pressa. E se a gente for trazer para o nosso universo aqui da educação financeira, boa parte das questões em que nós estamos numa situação de endividamento, de inadimplência, ou mesmo quando eu sou já investidor e sendo investidor, eu caio numa situação de fazer más escolhas, escolhas essas que vão mais prejudicar do que ajudar. A maioria delas, nós tomamos essa decisão no impulso, na pressa, sem parar para refletir, sem parar para pensar. Comece a analisar as situações que fizeram, caso você esteja numa situação de inadimplência, caso você esteja num super endividamento, caso você esteja também no papel de investidor, mas fez algumas escolhas que te trouxeram prejuízo. Então, começa a observar aquelas decisões que deram certo. Qual foi o momento? Como que você tomou essa decisão? Então, é sempre importante a gente observar. Bem-vindo, Daisy! Bem-vindo, Natan! Olá! Luciana, Luiz e Marcelo. Então, é importante, a gente está falando aqui
o quanto a ingenuidade pode nos causar prejuízos, não apenas no aspecto financeiro. Então, ele traz, até comenta duas histórias de grandes gênios que possibilitaram muitas coisas que nós utilizamos hoje. Por exemplo, a questão da comunicação, da televisão, a questão da frequência em que as informações do rádio é transmitida. Porém, essas pessoas que foram gênias, tiveram um conhecimento extraordinário no universo da ciência, não prosperaram. Morreram sem recursos, porque elas foram ingênuas no quesito negócio, no quesito comercial. Olha que interessante. Às vezes eu sou muito bom numa linha de pensamento, num conhecimento, mas eu não domino todas as vertentes. E eu tenho que saber que aquilo que eu não domino, aquilo que eu não conheço, eu tenho que ficar mais atento. Eu tenho que ter pessoas que eu confio e que entendam, para que eu não tenha essa armadilha aqui da ingenuidade me levando para um extremo. Então ele trouxe dois casos desses inventores que não conseguiram a realização profissional, financeira com seus inventos e que produziram, a gente usa até hoje esses inventos. Então, o que aconteceu? Eles foram ingênuos ao confiar em pessoas que não eram idôneas. Olha que interessante a gente observar. Então, ele está falando aqui, ó, nenhum deles lucrou substancialmente com as próprias invenções. Então, o que ele fala é que eu não devo crer em tudo. Eu tenho que refletir sobre cada questão que eu vou decidir. Cíntia, isso dá trabalho? Sim. É melhor dar trabalho do que prejuízo. Então, nós temos que observar tudo isso. Além disso, ele fala assim, ó, embora esses homens fossem gênios no mundo das ciências, no mundo comercial eram ingênuos. Tá? Então, ambos foram traídos por pessoas que confiavam. Então, a gente tem que saber com quem nós confiamos. E aí, o autor também traz um relato da vida dele, que muitas vezes aconteceu quando ele foi incentivado por amigos, por parentes, a investir milhões de dólares em algo que hoje não vale nem 200 mil dólares. Ele confiou na intuição, sem examinar a proposta, sem analisar os cenários. Então, quando a gente fala aqui do universo das finanças, a gente fala, não faça, não escolha, não tome decisão com base num influencer que falou, invista em tal companhia que é boa, faça tal coisa que é boa. Então, analise, entenda. Não queira solução rápida que não te dê trabalho para pensar. Então, é importante a gente ficar muito atento. Então, ele fala que a ingenuidade está menos relacionada ao QI do que a maneira como a pessoa lida com as situações específicas e com a vida. Por quê? O ingênuo tende a simplificar a situação. Isso aqui é fácil, tranquilo, vamos lá, já faz, resolve, acabou. Então, ele não para analisar, ele não para entender. Bem-vindo, Luiz, Serdrone, Cíntia Xará e Aldênio. E aí ele lista aqui algumas situações que nós precisamos observar, que muitas vezes a gente não para observar, a gente não para entender, a gente deixa essa ingenuidade acontecer, deixa essa ingenuidade aflorar e a gente tem aí a consequência dessas ações. Então ele listou algumas situações. Uma delas
primeiro, que a gente já começa a pensar aí. Então, se você tem o hábito de simplificar as situações, então você já tem um alto grau aí da ingenuidade, de que você pode ser por simplificar demais. Cíntia, mas as coisas não são tão complexas. Não, mas a gente tem que entender tudo aquilo que chega a nós. E aí eu já trago uma outra informação. Será que aquelas pessoas que estão te falando, olha, dá para ganhar dinheiro fácil com esse negócio, com esse investimento? Desconfie. Então, é importante a gente ter isso. Então, nós queremos entender as coisas de forma imediata, rápida, sem ter que decifrar manuais e tudo mais. Porém, como diz em Provérbios, isto é uma tolice, ou seja, eu tenho que olhar, entender e principalmente se é uma situação que eu não domino. E aí ele traz uma frase que eu até marquei aqui, ó. Decisões importantes nunca são simples. Então começa a observar que decisões você tem tomado na sua vida. Vou comprar uma casa, visito lá os estandes de venda e já saio com a proposta assinada. Que análise eu fiz? Que consequências? Eu analisei todos os cenários? Eu analisei a idoneidade daquela construtora? Eu analisei as reclamações? Eu analisei se eu vou ter recursos financeiros para garantir aquela compra? Eu analisei que o INCC, o índice de inflação, está nas alturas e as minhas parcelas e saldo devedor vai aumentar. Eu analisei se eu tenho condições depois de honrar com um financiamento ou a quitação. Eu analisei o tempo que vai demorar essa construção. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo de uma casa que muitas pessoas acabam comprando essa casa na emoção, numa simples visita de um estande, como se fosse comprar uma bala. E é uma decisão importante. Olá, Hilda, olá, Patrícia, tudo bem com vocês? Então, qualquer decisão que eu for tomar e que muda a minha vida, principalmente, eu tenho que observar ela, não posso simplificar, porque existem consequências, ok? Um outro item que ele deixa aqui para a gente observar é a questão da presunção. O que é isso? Não é achar que amanhã tá tudo certo, tá tudo resolvido, que amanhã vai ser igual a hoje. E tem um provérbio que ele traz assim, ó, não te vanglories do amanhã, pois não sabes o que ele trará. Não deixe para resolver as coisas amanhã. Não deixe para tomar decisões em que amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. E a gente não sabe, a gente viveu isso ano passado, né? Quando a pandemia eclodiu e nós ficamos numa situação, a maioria de nós, de não saber mais como agir, porque a gente sempre deixou para o amanhã. A gente sempre deixou para decidir no amanhã, só que o amanhã chegou totalmente diferente. E nós não estávamos preparados para viver esse amanhã que já tem mais de 1 ano e meio, onde muitas pessoas perderam renda, onde muitas pessoas perderam seus empregos, onde muitas pessoas ficaram com suas lojas, comércios fechados. Então, eu não posso ter essa visão nem otimista, nem pessimista, de um amanhã que vai estar tudo igual. Não, a cada dia nós temos sim novas possibilidades, novas oportunidades, e os dias não serão os mesmos. O que está acontecendo lá nas Ilhas Canárias? Mais de 50 anos que não tinha nenhuma atividade vulcânica. Mas porque não tinha, vai deixar de ter para sempre? Não. Então, do dia para a noite, o vulcão começou a soltar as suas lavas? Não. Existe todo um processo. Então, eu tenho que ter
essa percepção de não achar que as minhas condições de hoje vão continuar iguais no meu futuro. Ou seja, quando a gente fala de fazer a reserva financeira, é que eu não sei se as mesmas condições que eu tenho hoje eu terei no amanhã. Quando a gente fala de construir uma tal de independência financeira, para a gente não depender do INSS, para a gente não depender de uma previdência pública para quem é concursado, é porque não quer dizer que amanhã essa previdência vai me garantir, vai ser suficiente. E eu não vou estar com as mesmas condições hoje de saúde, de pensamento, de vontade para fazer as mesmas coisas para gerar uma renda que eu vou precisar. Porque isso eu sei que eu vou continuar vivendo, eu vou continuar me alimentando, eu vou continuar usufruindo desse tempo. Então a gente começa a observar que a gente vive muito o imediatismo. E por viver muito imediatismo, eu não construo o meu amanhã da melhor maneira possível, que eu posso, que está no meu controle. E eu deixo isso pro próximo. Eu deixo isso para terceiros. Então a gente tem que ficar de olho. Bem-vindo, Luciano, sou Max e Franciellen. Então, outro item que ele pede aqui também para que a gente observe é confiança nas pessoas erradas. Ou seja, tomem cuidado em querer confiar em pessoas que não conhecemos bem, em acatar com decisões, em acatar com escolhas de pessoas ou de orientações que a gente não tem qualquer relacionamento, de pessoas que na maioria das vezes mostram uma tal competência, uma tal honestidade, só que ela está mostrando esse melhor dela, mas sem mostrar a essência. Então, para que a gente possa conhecer verdadeiramente alguém, existe um tempo. Não dá para a gente simplesmente delegar para pessoas desconhecidas e muitas vezes essas pessoas não podem ser as melhores para aquilo que nós precisamos. Então, é muito importante que a gente possa, sim, para qualquer assunto, pesquisar mais a fundo as conquistas e parcerias que nós temos antes de confiar cegamente, ok? Um outro item que é importante é deixar-se levar pelas aparências. Muito cuidado por não ter como base a aparência da pessoa, a postura, o jeito de falar, né? E isso, eu pegar esse carisma, essa questão como uma oportunidade de negócio. Então, geralmente quem quer nos enganar tem todas as estratégias desenhadas, mapeadas, e se nós não estivermos atentos, nós vamos cair nessa ingenuidade. Então, não se deixe seduzir pelas aparências. Pode lhe causar prejuízos. Um outro fator importante que eu vou trazer aqui para vocês é a questão do quê? Preguiça. Isso mesmo. Nós temos como tendência natural fazer o mínimo possível. Para que eu vou ler o livro? Salomão, mais o homem mais rico que já existiu, a Cíntia já está lendo, já está fazendo um resumo pra gente. Para que eu vou estudar como que funciona aquele investimento? Não, já tem lá pronto. Para que eu vou negociar essa dívida? Ah, vou aceitar o que eles estão me oferecendo, porque essa pessoa que está me oferecendo deve entender mais do que eu. Então, a gente tem preguiça de buscar mais informações, de entender todo o contexto, para que a gente possa, de fato, refletir sobre aquela situação, sobre aquela questão, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então, não deixe a preguiça aparecer na sua vida e, com isso, você se tornar uma pessoa ingênua e, com sua ingenuidade,
tomar decisões que não vão te beneficiar. Ok? Bem-vindo, Andressa Cris. Um outro item que ele traz é a pressa. Não tenham pressa para tomar decisão. Principalmente se alguém falar que você tem que fazer logo. Ó, já assina, tá tudo certo, tudo resolvido. Faz aí que tá tudo tranquilo. Não, leia. Isso acontece muito quando as pessoas vão abrir uma conta corrente, uma conta salário, vão fazer um primeiro contato lá da sua previdência que vai receber o benefício. Eu vejo muitas pessoas lá no meu canal que falam, ai, não sei se essa minha conta, eu fui abrir uma conta salário, mas tem uma tarifa aqui cobrando. Eu falo, será que é conta salário que você assinou o contrato? Você leu? Então é importante a gente fazer as coisas com calma, não tenha pressa. Se tem lá 10 páginas para ler, leia, entenda todas as questões. Não assine aquilo que você desconhece, você não é obrigado a acatar, a aceitar. Se aquela instituição, aquele local não tem o que você precisa, busque outras. Mas não assinem nada, não façam, não tomem decisões na pressa, na urgência. E aí ele traz aqui, ó, em Provérbios 21:5, os afoitos resta a garantia da pobreza. Quem quer decidir rápido, quem quer fazer rápido, sem analisar, sem pensar, não tem caminho da sabedoria, não tem caminho da riqueza. Então a gente tem que ter uma atenção, principalmente para quem acha que tá tudo certo. Então, é importante ficar de olho quando alguém quer que você tome uma decisão rápida, ok? Pise no freio e entenda por que aquela pessoa quer que você faça as coisas para ontem. Um outro item que a gente também acaba levando para a ingenuidade é a visão curta. Isso mesmo. Nós não enxergamos, deixa eu fechar aqui, o 360. A gente olha só aquele cenário. A gente não analisa o todo. Tá vendo que eu tô com óculos aqui, ó? É para enxergar mais longe. É para que eu possa ter uma visão melhor da situação. Geralmente, até quando a gente fala da questão financeira, o que acontece? A gente tem uma percepção de olhar as coisas aqui, ó, agora. E o amanhã? O que essa decisão, o que essa escolha pode me trazer de consequências no meu amanhã? O que essa decisão, o que essas escolhas vai me acarretar em outros movimentos? Então, eu preciso começar a ter essa percepção de que eu não posso tratar determinados assuntos e olhar somente o hoje. Eu tenho que fazer o hoje, o amanhã e depois. E um último item aqui que ele traz também, que é sobre a integridade. E ele traz uma coisa que faz total sentido, ó. Ele diz que, infelizmente, quanto mais honesta é a pessoa, maior a propensão à ingenuidade. Por quê? A pessoa honesta, ela não tem na mentalidade dela, na experiência dela, de que as pessoas podem passar a perna, de que as pessoas podem mentir, de que as pessoas podem querer tirar vantagens. E por essa ingenuidade que ela acaba tendo mais por ser honesta, ela acaba às vezes caindo em situações em que ela pode se arrepender depois. Então começa a observar se vocês conhecem pessoas que são muito honestas, o quanto elas não são ingênuas também. Então honestidade não pode ser sinônimo da gente não analisar, da gente não refletir, ok? Então, ele traz até uma situação de um parente dele que trabalhava numa grande companhia durante mais de 20 anos e que aceitou ir para uma companhia menor
acreditando no que foi prometido, do que foi falado, só que depois que ele fez essa mudança, nada daquilo que foi prometido aconteceu e ele acabou jogando fora os 20 anos que ele estava numa grande empresa. Quantas pessoas de nós não conhecemos que tomam decisões, seja de mudança de emprego, seja de relacionamento, seja de decisões financeiras, seja de compras, seja de venda, e depois vê que aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado, não foi o que de fato aconteceu. E muitas vezes a pessoa pode acabar se arrependendo daquela decisão. Algumas situações você consegue reverter, mas nem todas você consegue bons resultados. Um outro item que ele traz aqui também, eu pensei que era o último, hein? Tem mais 3 aqui. Ganância. Quantas pessoas não estão caindo aí nos golpes das pirâmides financeiras? Como assim essas pessoas caem? Porque elas querem dinheiro rápido. A gente fala que tem a questão do hábito, né, do poupar. Ele é muito mais importante do que o hábito do investir. Porque o hábito do poupar nos traz muito mais possibilidades, muito mais oportunidades que depende de nós. O investir não depende de nós. E muitas vezes eu quero aproveitar a situação momentânea, mas eu não tenho. Eu não construí esse hábito. E eu quero fazer algo que demoraria 5 anos, 10 anos, 15 anos, em 1 segundo, em 1 minuto. Então, essa ganância de querer ganhar fortunas da noite para o dia pode nos levar a muitos prejuízos. Então, tomem muito cuidado e atenção. Bem-vindo, Mitzael, Carla, Samara e Valesca. Um outro item que ele fala que é a arrogância. Isso mesmo, é uma das grandes fontes da ingenuidade. Porque as pessoas pensam que são mais espertas que todo mundo. E ao pensar que são mais espertas que todo mundo, o que acontece? Elas não vão buscar conselhos, elas não vão buscar uma investigação mais diligente, porque ela entende que já sabe tudo, que já tá tudo certo. Então, a gente tem que ter cuidado com essa arrogância, com esse orgulho. Ele traz o orgulho vem seguido da destruição. Sejam humildes de reconhecer que nem tudo a gente sabe. Nem tudo, mesmo sabendo, às vezes é bom a gente buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. O orgulho vem seguido da destruição e o espírito arrogante de uma derrocada. Cedo ou tarde, a arrogância cega a pessoa. Então, muito cuidado, muita atenção. Lúcio, Souza, Davi, Fabrício, bem-vindos. E o último item que a gente tem que observar, e são itens que nos levam à ingenuidade e, consequentemente, as armadilhas, né? Para que a gente não alcance aí o caminho do sucesso, da sabedoria, prioridades equivocadas. Isso mesmo. O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem escolhido? Como você se dedica? Como você reflete sobre um problema, sobre uma situação, antes de tomar a situação final? Será que você deixa para amanhã? Vou ver aqui a televisão, vou ficar passando aqui na internet, enquanto outras coisas mais importantes estão aí acontecendo, necessitando do seu movimento, da sua percepção mais aprofundada, e você deixa para tomar essas decisões mais importantes para depois. Então, isso leva à ingenuidade e isso pode custar muito caro. Então, observe o que você tem dado de prioridade no seu dia a dia. Qual o momento que você tira para essas decisões que são importantes e qual o momento que você tira para o seu lazer, ok? Não vou ter? Não, vou ter, mas eu tenho que saber que aquelas decisões importantes eu já estou cuidando dela. Ok? E aí ele traz aqui qual seria então a solução para a ingenuidade. É simples.
a solução é refletir sobre a questão. Nós temos preguiça de refletir, de colocar aqui, ó, a massa encefálica para pensar. Cíntia, eu tenho que decidir tudo? Não. Você pode buscar conselhos de pessoas que você conhece, que já passaram pelaquela situação, que já têm um domínio, então é muito importante. E ele traz para a gente ser sempre diligente, que a gente tratou lá no capítulo 2, caso você não tenha lido ou assistido, tem aqui no IGTV o capítulo 2 que a gente falou disso, tá bom? Então, a gente tem que aplicar todos os elementos da diligência ao processo de tomada de decisão, tá bom? E aí ele fala assim, ó, não fique com receio de querer ser diligente, de querer, dentro de tudo que a gente falou, pensar, refletir, e que a pessoa que está ali esperando que você tome a decisão fique ofendida. Não. Coloque como parte dos seus princípios que você não toma qualquer decisão sem passar por esse processo de reflexão. Então, a pessoa pode achar que você não confia nela. Você não vai falar que não é questão de confiar ou não confiar, mas é questão dos seus princípios que você aprendeu com Salomão, ok? Então, é muito importante, precisamos refletir sobre todas as questões antes de tomar qualquer decisão importante. Cíntia, mudo ou não de emprego? Tem que refletir prós e contras. Cíntia, invisto nesse produto aqui ou não? Tenho que refletir prós e contras. Compra minha casa ou alugo? Tenho que refletir prós e contras. Compra um carro? Tenho que refletir prós e contras. Todas as possibilidades. Vou comprar um celular, que seja. Hábitos aí da educação financeira, pesquisa, compare, reflita, veja idoneidade para você evitar dor de cabeças. Boa parte, que a gente fala até das questões que a gente vê de reclamação contra determinadas empresas, nessa relação muitas vezes até de consumo, é porque a gente não fez esse trabalho de refletir, a gente não buscou essa percepção e a gente tomou as decisões ali no calor da emoção. E aí depois dá muito mais trabalho tentar resolver uma situação que poderia já ter sido mitigada do que ir apenas quando tiver uma consequência, tá bom? Então ele fala assim, ó, não seja ingênuo no que diz respeito às escolhas erradas. Ele traz o provérbio 22:3. O prudente vê o mal e se afasta. O ingênuo, porém, segue adiante e sofre por isso. A maioria das pessoas não entram totalmente ignorante em uma situação antiética e ilegal. Então, por exemplo, vamos trazer aqui as questões das pirâmides. Nossa, Cíntia, coitada daquela pessoa, ela entrou lá naqueles investimentos, tadinha, ela não sabia de nada. Opa! Ela foi ingênua. Ela pode ter sido gananciosa, e ganância leva para ingenuidade. Então, o que ele está trazendo aqui, de alguma forma, essa pessoa não foi ignorante. Ela teve, de alguma forma, um sexto sentido ali de desconfiar. Será que é tudo isso mesmo? Por que eu não vou, então, buscar mais informações? Mesmo que aquela pessoa que esteja falando seja um parente meu, seja um amigo. Então, a gente começa a observar isso. Então, eu tenho que observar, não tomem decisões, mais uma vez, na pressa. Ok? Ó, ele traz até aqui, ó. Muitas pessoas recebem esses sinais de alertas e continuam.
Então, ele traz exemplo aqui de quem bebe, sabe que não pode dirigir, e aí quando começa a ter alguns acidentes, porque a pessoa tomou a decisão de continuar. Às vezes, escolhemos caminhos que parecem corretos, mas que acabam se mostrando equivocados. Isso acontece porque a gente não fez essa reflexão, a gente só foi, só vai, tá? Então é importante. Ele faz então como fazer escolhas sábias? Simples. Não negue a sua ingenuidade. Aceite. Somos ingênuos. Então só com isso você já deixa ali a orelha em pé e fala: opa, essa situação eu sou ingênuo. Deixa eu observar mais. Escolha refletir sobre as questões. Busque conselhos. Escolha seus amigos e parceiros com sabedoria. Então, essas 3 ações já vão te ajudar a fazer boas escolhas, ok? E ele traz também para que a gente seja prudente todos os dias, ok? Para que a gente possa tomar a melhor decisão em todas as áreas da nossa vida. Seja nos negócios, seja na financeira. Sempre que houver um problema, sempre que houver alguma situação, não queira resolver assim. Pare, pensa, reflita, busque alternativas, busque conselhos, busque pessoas de sabedoria para que a gente possa produzir grandes resultados, grandes recompensas. Senão, a gente vai levar à decepção e ao fracasso. Ok? E aqui ele traz algumas informações de como a gente colocar esse conhecimento, né, na prática, de fazer uma lista de situações que a gente considerou como grande erro, se essa situação foi por causa de qual desses itens da ingenuidade, se a gente poderia ter feito diferente olhando hoje, se a gente consegue colocar no papel as decisões importantes que eu tenho que tomar hoje e amanhã. Então, a gente precisa observar. Eu faço atendimentos de terapia financeira e uma das coisas que eu observo bastante, principalmente quando a pessoa está numa situação de endividamento, é que ela quer resolver tudo assim. Só que ela quer resolver tudo assim, algo que levou anos para ela chegar naquela situação. E uma outra coisa que eu observo muito é que as pessoas não têm noção de qual é o nível do seu endividamento. Elas não sabem para quem devem, quanto devem, como devem, qual a origem daquela dívida, mas querem resolver tudo de uma vez. Só que a renda é limitada. Então eu tenho que ter consciência que eu preciso analisar, eu preciso colocar no papel, eu preciso entender o todo para que a gente possa chegar em decisões muito mais efetivas, que vão ajudar e não prejudicar mais. Então, trazendo para esse aspecto financeiro é muito importante. Tem muitas coisas que a gente toma de decisões, que faz no dia a dia e que a gente quer fazer assim. E vocês, gostaram desse capítulo? Gostaram dessas informações? Bem-vindo, quem tá aqui que chegou depois, Barreiros, João, Roger Milan, José Neto, Luciana e Luiz. Não sei se vocês estão lendo o livro, se já terminaram, se leram alguma parte dele, se vocês estão praticando na vida de vocês esses conhecimentos, que vai além do aspecto financeiro, que vai muito além do dinheiro, e que vocês possam de verdade fazer a leitura, porque eu trago algumas pinceladas, né? Algumas informações que me chamaram a atenção sobre aquele capítulo, e tem muito mais coisas. Dá pra gente ficar tempos falando, e o intuito aqui é despertar essa chavinha em vocês para que vocês possam buscar mais, para que vocês possam se familiarizarem mais, porque o que é o mais importante é a gente ter essa sabedoria, o conhecimento, a sabedoria, ela vem de um primeiro momento do conhecimento. Então, para que eu alcance a sabedoria,
Eu tenho que ter o conhecimento. Só que só o conhecimento, sem a prática, não produz sabedoria. Então eu preciso, primeiro, buscar pelo conhecimento, buscar pelas informações, buscar pelos caminhos. Uma vez alcançado esse estágio, deixa eu colocar em prática. Deixa eu ver como funciona, porque assim a gente vai lapidando toda essa estrutura, todo esse movimento, para que de fato a gente tenha o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento emocional de uma forma que a gente consegue passar por essa vida com mais tranquilidade, observando mais, sendo mais atento, aproveitando as oportunidades, se afastando daquilo que vai realmente não ser benéfico. E assim, esse conhecimento, essa sabedoria vai produzir sim mais riquezas do que a gente imagina. Porque quando uma vez a gente já tem o conhecimento, a gente tem a sabedoria, ninguém tira de nós. Então é algo que vale a pena, produz resultados e que faz com que vocês possam alcançar aí patamares, condições diferenciadas. Eu diria que esse caminho dos estudos, do conhecimento, seja de uma forma até autodidática em alguns momentos, me ajudaram muito a sair de várias situações que pareciam impossíveis para a minha realidade e que hoje se fazem muito mais presente do que antes. Então eu vejo muito que isso produz resultados e que vocês possam de coração, não apenas esse livro, leiam outros livros, mas não lê apenas pensando em quantidade. Leia absorvendo o que cada livro quer te passar de mensagem. Leia o que aquele livro pode de fato te transformar. Pega cada conhecimento, cada informação, que seja uma por livro, e coloque em prática. Então, não se preocupe em quantidade, mas se preocupem em aprendizado de fato. Então, tem muitos livros excelentes e que vão realmente fazer e produzir aí bons frutos na vida de vocês. Perfeito? Gostaram? Entenderam? Então, vejo vocês no próximo vídeo, live, para a gente falar do capítulo 13. Estamos chegando ao fim desse livro. Que o capítulo 13 vai falar sobre qual a maior causa do prejuízo financeiro. Então, temos mais o capítulo 13, depois um vídeo sobre o capítulo 14 e para fechar, se eu não me engano, o capítulo 15 é o último capítulo que a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui, Alicerce do Sucesso de Salomão. É isso aí, são 15 capítulos, perfeito? E aí, na sequência, a gente vai começar com outro livro, já deixo para vocês adquirirem, para continuidade aqui, a fase 2 desse projeto de Napoleão Hill. Quem pensa, olha que conectado, quem pensa enriquece. Olha a informação aqui. Por quê? Eu sou diligente? Porque eu não deixo a ingenuidade aparecer? Porque eu reflito? Então, a gente já está conectando aqui, ó, um conhecimento com o outro. Então, a gente vai, tem várias anotações que eu fiz aqui. Já tem um tempo que eu li, pessoal. Vou ler novamente com vocês, para que a gente possa melhor absorver e que a gente possa colocar, tem várias marcações aqui, já tá com aspecto de quem tem bastante tempo, né, de começando a ficar mofado, então, alguns aspectos importantes, que a gente vai falar sobre essas marcações que eu fiz aqui que me chamaram a atenção e com certeza vai ter mais coisas aqui que a gente vai despertar enquanto a gente faz a nossa leitura aí compartilhada. Tem até um papelzinho aqui, com algumas anotações de quando eu fiz a leitura.
Então, anotem aí que depois do livro Salomão, a gente vai partir para este livro aqui. Ó, a gente vai trazendo bastante anotações aqui importantes. Para que a gente possa, ó, tá marcadinho aqui, ó. Para que a gente possa produzir melhores resultados, ok? Olha mesmo, pessoal. Então, a gente vai falar... Esse aqui, ó, tá vendo? Tem mais páginas do que esse. Então, esse aqui foi o inicial, né? O teste inicial. Eram 172 páginas. Aqui a gente vai para mais de 240 páginas. Então, vocês querem dar continuidade nessa leitura compartilhada, leitura comentada, com o livro Quem Pensa Enriquece? Ó, o Luiz diz que tem esse livro. Bem-vindo, El Queiroz. Vanessa. A Rainhas Retrô também entrou aqui. André achou legal. Sim, perfeito. Então, anotem aí, temos mais 3 vídeos, né, sobre sabedoria. E na sequência, a gente já dá entrada no Quem Pensa Enriquece. Combinado? Perfeito? Tenham um excelente final de semana, um excelente domingo, aproveitam. Estamos acabando setembro, olha que coisa, mês de outubro já está aí batendo na porta. Já estamos chegando aí perto do final de 2021, um ano que a gente tinha aí muitas expectativas sobre como que ia se dar essa questão dos cenários econômicos, óbvio, com algumas consequências, e a gente já está chegando ao final dele, praticamente ainda com muitas situações a serem decididas, resolvidas, e que vocês possam aí aproveitar com muita sabedoria, que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível, buscando sim o conhecimento, buscando colocar em prática, buscando fazer o melhor na vida de vocês, tá bom? Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!